Olá, queridos, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, Batismo, a primeira ordenança da igreja. O textuário está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e o versículo 19, e assim está escrito: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 11. E a nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, pontuar os pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Segundo, explicar o símbolo e propósito do batismo. E terceiro, esclarecer a fórmula e método do batismo. Hoje nós estamos recebendo aqui no nossa lição o presbítero Edivaldo, que é o superintendente da EBD, lá na congregação do bairro Santa Cruz, na nossa regional de Santa Cruz, e também o professor Joás, que é um professor nosso aqui da nossa ADEC Central. Bem-vindos, presbítero Edivaldo, professor Joás. Estamos diante de uma lição muito boa e de um assunto muito importante, com muitos desvios doutrinários, é o que nós vamos estudar na nossa lição. Muito bem-vindo, Deus abençoe vocês. Nesse contexto sobre batismo, nós vemos aí, no meio cristão, muitas formas, muito modelo, muitos métodos de batismo. Hoje nós vamos falar do batismo bíblico. É uma lição muito boa para uma hora dessa, né? São dois tipos de batismo, né? Por imersão e por dispersão. A gente percebe que a igreja tradicional, ela faz esse batismo por dispersão, e a igreja pentecostal e também a neopentecostal e alguns segmentos dos dois também fazem por imersão, que é o batismo convencional e o batismo bíblico. E é isso que é a proposta do comentarista, pastor José Gonçalves. Bom, nós vamos lá na nossa introdução, professor Joás. O assunto é longo e você já mencionou e adiantou que esse assunto é tão doutrinário que já foi alvo de muita discussão e é até hoje, né? A verdade é hoje quando se trata de internet, qualquer assunto que vem em pauta tem as discussões, né? E o campo da discussão é aberto e a gente precisa ser muito inteligente também para discutir e chegar num consenso bíblico. A doutrina bíblica é inerrante, não tem como discutir isso aí não, professor, é isso aqui, pronto, acabou. Mas o campo das doutrinas, né, e dos costumes e tantas outras coisas aí que nós falamos na metodologia humana, cabe uma discussão. O modelo bíblico é muito fácil de observar, que está nos evangelhos principalmente, né? A gente vê pessoas sendo batizadas em Atos dos Apóstolos e menção, né, a respeito disso nas cartas e tudo mais, mas nos evangelhos a gente encontra as bases bíblicas mais fortes, né, mais claras sobre essa ordenança. A gente vê que logo em Mateus 3, né, quando a gente vê João Batista batizando, ele parece que está ressignificando um ritual antigo, né, judaico, que é o mikveh, né, e ele traz um outro significado para aquilo, e ele, no outro evangelho, João, né, 3:23, fala que ele fazia isso em Enom, porque ali tinha muitas águas, então o argumento de imersão, né, encontra base bíblica no evangelho. E assim, um outro evangelista, né, Mateus 3 e Lucas 3 também, né, registra por que ele fazia, né? Ele falava que o batismo era um símbolo de algo que é o arrependimento, né? Alguém que se demonstre arrependido, batizado como demonstração, como confissão pública disso, né, do seu arrependimento. E ele deixa evidente em Mateus 3 também, né, a partir do verso 11, que era um ato preparatório, né? Ele chega a dizer que ele estava fazendo o batismo daquele jeito, mas tinha um outro batismo depois do dele, né, que seria o batismo no Espírito Santo, né? Então, mas esse batismo em águas, por imersão, né, como símbolo de arrependimento, isso tudo encontra base nos evangelhos, logo nos primeiros capítulos deles aí, Mateus 3, João 3,
né? E Marcos, Lucas 3 também, Marcos 1, a partir do verso 5. Né? Então, nos 4 evangelhos a gente encontra essa base logo no início deles. Né? E isso é importante ser lembrado. Né? Só um adendo aqui, a história, né, os historiadores vão dizer que João o Batista, possivelmente ele teve um contato com os essênios, que eram da antiga aliança, que tinham essa prática de batizar em águas. Era o único grupo religioso que tinha essa prática do batismo em águas. E essa experiência que João teve, ele carrega com ela, e eu acho que o que mais chama a atenção no batismo bíblico é o exemplo de Jesus. Se Jesus, ele para cumprir a lei, ele passou por esse ritual, eu acho que todo cristão deve passar o ritual do batismo, né, que é o batismo em águas. Nesse texto, Marcos 1, 5 até o 9, né, a gente vê isso aí, o batismo do próprio Senhor Jesus, né, e é uma ordenança tão séria que ele mesmo fez parte para que se cumprisse toda a Escritura. Né, a ênfase foi nos evangelhos, mas já aconteceu o batismo bem antes dos evangelhos, né? Sim, sim. É bom a gente falar isso aí, porque talvez alguém pode pensar se isso nasceu com Jesus. Não, Jesus cumpriu algo que estava escrito sobre ele. E ele mesmo falou isso no batismo dele. Ó, não, João, é necessário que se cumpra a escritura que de mim está escrito. Então é bom a gente lembrar isso aí. Bom, é sobre isso que nós vamos falar e vamos então à nossa introdução. Nessa lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos o rito do batismo, veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos e, posteriormente, pelos cristãos da igreja primitiva. A prática do batismo também tem sofrido desvios ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja observado. Nós já falamos aqui dos evangelhos, anterior aos evangelhos, vemos também em Atos dos Apóstolos, no início da igreja primitiva, e ao longo de toda a história, né, professor? Até chegar hoje, né, Edvaldo? Até chegar hoje nós vemos aí essa prática do batismo bem ativa no seio da igreja. Isso aí não tem dúvida, né? Vamos lá, capítulo 1, os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. Ponto 1, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Ponto 2, o batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. E ponto 3, o batismo deve ser administrado aos adultos. Eu vou ler aqui alguns parágrafos dos 3 pontos e a gente comenta. Ponto 1, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. A tradição católica e alguns segmentos protestantismo histórico veem a prática do batismo como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho, o bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual independente da fé de quem o pratica. Ou seja, o batismo torna-se necessário para a salvação. Era o pensamento. O batismo não é sacramento, mas ordenança de Cristo. Nós já falamos o que é o sacramento, e eu vou ler um parágrafo aqui. O ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça, e não a quem quer obter alguma graça através dele. E por fim, o batismo deve ser administrado para adultos. O mesmo Agostinho, que entendia que o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascidos com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. O batismo deveria ser administrado a eles para anular o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo. Logo, não há vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois nosso Senhor Jesus disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Marcos 16:16. Então nós vemos 3 subtópicos aqui. Primeiro, lá bem nos pais da igreja, né? Agostinho foi um deles, que viveu em 354 a 430, uma época que a igreja já tinha saído bastante dos trilhos, né, professor? Muito erro doutrinário. Fala da origem aí, a crendice de que o batismo é um sacramento, ou seja, é necessário para a salvação. Então, o que falar daquele ladrão na cruz que não teve tempo para batizar? É interessante, eu sou de origem católica, né? Minha família é de origem católica. Eu fui batizado, eu nasci em São Paulo, capital,
mas eu fui batizado na Aparecida do Norte, na Basílica de Aparecida. Só que quem me levou para ser batizado foi minha mãe, né? Minha mãe me batizou lá. Nós voltamos para Minas Gerais, para Caratinga. Caratinga é um berço do catolicismo, né? Eu fui criado no bairro Santa Zita, então eu fiz primeira comunhão com o Padre Colombo, o Padre Maneira. Eu crismei no Santuário de Adoração Perpétua aqui na cidade. E a igreja ela tem 7 sacramentos e um deles é o batismo. Sacramento é como se fosse uma transferência de graça, como se aquele ato que eu participei dele me desse o direito de salvação. E a gente percebe que biblicamente não é isso. O batismo é uma das ordenanças. Eu entendo que Jesus, ele pega o seu corpo apostólico, os 12 apóstolos, ele cria um ministério, como nós já estudamos, ele prepara esse ministério, ele faz um curso, né, preparatório quando ele os envia a primeira vez, para que eles vão pregar o evangelho e que eles também batizem. É interessante que Jesus mesmo não batizava, mas os seus apóstolos e os seus seguidores batizavam, né? Então eles vão cumprir aquele dever, eles aprendem. Jesus, após a sua ressurreição, ele vai dar essa ordenança de batizar. Então o que a gente percebe? A gente percebe que é uma incoerência muito grande e antibíblica todo esse ensinamento aqui do primeiro capítulo da lição que nós estamos estudando, né? É uma ordenança, não é um sacramento. E falando já das crianças aqui, a criança ela não tem noção, né, do que ela está fazendo. Precisa crer. Jesus falou que todo aquele que crê será salvo. Uma criança não tem consciência para crer. Então ela não deve ser batizada à luz das Sagradas Escrituras. Toda essa ideia de piedobatismo, né, o batismo infantil, ela vem dessa ideia que é mais antiga até do que Agostinho, né, essa ideia de sacramento, né. Agostinho foi século IV e V, né, lá no século II e III, né, Tertuliano, ano 180, por aí, né, Tertuliano já é um dos pais da igreja, né, já veio com essa ideia de sacramento. É um sinal exterior que tem o poder de comunicar a graça necessária para a salvação, né? Então, os sacramentos têm poder de salvar, né? Uma vez que comunica a graça da salvação, né? Então, a ideia é de que qualquer um que fosse batizado, né, receberia essa graça para a salvação. Então, a salvação não é um ato de fé, né, da graça de Deus operando na fé do sujeito, né, ela pode ser alcançada através de um ato, de um sinal externo, como o batismo, por exemplo. E isso é teologicamente equivocado, né? A gente não encontra base para isso na Escritura. E a ideia de Tertuliano ganhou os séculos de um jeito que até os maiores inimigos teológicos, assim, no ponto de vista teológico, batizavam crianças porque acreditavam nessa ideia de sacramento. Você vê os pelagianos, né, com quem Agostinho teve embates terríveis, né, eles batizavam crianças pelo mesmo motivo que Agostinho ensinava que devia batizar crianças, só que na ideia deles, a criança nascia do mesmo jeito que Adão, né, sem pecado e tal. Os pelagianos acreditavam que o pecado de Adão prejudicou só Adão, né? Então, mas eles batizavam as crianças porque elas estavam sujeitas ao pecado dos pais e herdavam isso de alguma maneira. Então já batizava como um meio de salvação, garantia a salvação do menino. Então é uma ideia que atravessou os séculos, né, e só no século XVI, né, 1500 e alguma coisa, né, que os anabatistas resgataram a ideia bíblica e pagaram muito caro por isso, alguns até com a vida, né. É bom quando a gente fala dessa tradição histórica e também desse contexto bíblico, né, professor e presbítero Edivaldo.
o batismo, nessa visão agostiniana aí, o batismo torna necessário para a salvação. E não é por aí que a Bíblia registra, não está escrito isso na Bíblia. O batismo, sim, é uma declaração pública de fé, mas alguém aceitou a fé agora, reconheceu o seu pecado, precisa da graça de Deus, e a graça foi manifestada a essa pessoa morre, ela morre salva em Cristo. Agora, estando na igreja e não querendo batizar, não querendo dar essa declaração pública de fé e não querendo passar por o batismo, também é um problema. E a gente precisa levar isso em consideração. É interessante que se o batismo de João é o batismo do arrependimento ou para mostrar que se arrependeu, teria que ser o batismo para a salvação. Não é o batismo para a salvação, é o batismo para o arrependimento. Eu me arrepender é uma coisa, eu mostro publicamente que eu arrependi. Agora eu acho interessante aquela passagem que Jesus ele vai estar diante do paralítico de Cafarnaum, onde os 4 amigos o levam, e quando Jesus diz, olha, perdoado te são os seus pecados. Eu achei muito interessante o pastor José Gonçalves trazer Romanos 6. Por que ele traz Romanos 6? Porque aqui, em Jesus, nós temos o batismo para a salvação. Agora, o batismo em águas é o batismo para o arrependimento. Eu mostro publicamente que eu estou arrependido da minha velha natureza, da minha velha vida, das práticas que eu pratiquei. E quero ressurgir agora como simbologia para uma nova prática, para uma nova vida, né? É o nascer de novo que acontece espiritualmente, mas publicamente no batismo eu confesso isso. O texto está aí, Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E o versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o versículo 4, eu volto nele, fiz isso de propósito, Romanos 6, 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo é uma simbologia da nossa confissão pública de fé, da nossa declaração pública de fé em Cristo Jesus para a salvação por Cristo e em Cristo. Fato, professor? As pessoas que têm um grupo de cristãos também que não vê importância nenhuma no batismo. Isso também está errado, né? O Edivaldo lembrou aí, né? Citam Lucas 23, por exemplo, aquele ladrão na cruz, né, que não foi batizado e foi salvo, certamente, né? E assim, fazem dessa exceção, né, a regra. Não é honesto intelectualmente fazer isso, né? Isso é uma exceção. O ladrão da cruz é uma exceção. Não deu tempo de batizar ele, né? Então ele foi salvo apesar de não ser batizado. Mas a ordenança de Cristo, o mandamento é ir, discipular, batizar, né? E todo que crê é salvo, não todo que é batizado. Todo que crê. A salvação está na fé, né? A salvação não está no batismo. Isso aí. O batismo é uma declaração pública, é uma ordenança como declaração pública de fé da pessoa que está recebendo Cristo. É isso aí, é uma simbologia, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, a gente vai responder isso no segundo bloco, professor e presbítero Edivaldo. Tempo do batismo. Alguém aceitou Jesus hoje, aceitou a palavra hoje, teve uma declaração pública de fé. Quanto tempo precisa para ser batizado? Hoje mesmo. Se tiver jeito de fazer hoje, seria bom. A gente discutia em off aqui exatamente isso, né? Se batiza para discipular ou se discipula para batizar? É uma grande questão, né? Tem pessoas que já tem tanto tempo que já participa da IBD, participa até de um pré-batismo e não se batizou. Aí falta um dia, né? Nós temos um batismo agora em março, né? Nós das Assembleias de Deus de todo o campo, né? De Caratinga. Então, se essa pessoa ela já está preparada, biblicamente falando, ela pode batizar. Agora, e se a pessoa aceitou Jesus hoje, né? Ela se converte ao cristianismo? É essa a pergunta que o senhor faz, de quanto tempo que ela precisa para batizar? Sim, quanto tempo? Alguém converteu hoje, aceitou a palavra de Deus, aceitou a fé. Quanto tempo que ela precisa para se batizar? Na verdade, é uma questão que
que remete muito à pessoa que quer batizar. Se ela quer, eu penso que nós não podemos negar o batismo para ela. Nós vamos falar disso no próximo bloco, como era feito na igreja primitiva. Segura aí essa resposta. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição, muito importante para o crescimento da igreja. E por falar em crescimento, estamos em 2024, o ano do crescimento. Fica atento aí à programação da igreja. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. De volta com a ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Estamos recebendo aqui o presbítero Edivaldo, superintendente da nossa EBD, na nossa regional ADEC Santa Cruz, e o professor Joás, que é o nosso parceiro, professor aqui na ADEC Central. Bom, nós encerramos o bloco anterior falando desse tempo de preparação. Hoje, professor, nós temos aqui um auxílio teológico sobre a ordenança do batismo, e nesses dois tópicos aqui, e tem também o auxílio teológico no segundo tópico aqui, e o pastor José Gonçalves vem trazendo aqui, dentro desse auxílio teológico, na nossa lição de mestre aí, ele fala dessa prática da igreja primitiva. Tinha gente que era batizado quase que de imediato, exatamente num contexto que tinha que separar de que lado você está, né? Era assim. Hoje nós já temos um contexto de um discipulado que eu acho muito legal também, porque alguém precisa entender o que está fazendo, não pode ser um neófito, né? É um neófito pelo fato de estar vindo para Cristo agora, mas ele precisa ter consciência do batismo. Mas, uma vez que essa pessoa tem consciência, uma vez que ela quer, uma vez que está preparado espiritualmente, doutrinariamente, biblicamente falando, não há registro de tempo na Bíblia para se batizar, não. Eu estou falando isso porque eu fui questionado recente agora, uma pessoa falou assim, tá, mas o irmão aceitou Jesus em tão pouco tempo e já vai batizar? Vou ver qual o problema nisso. Se ele fez uma declaração pública de fé, se o testemunho diante da sociedade é um testemunho maravilhoso, se ele declara que crê em Jesus, se ele acredita na palavra de Deus, o que impede ele de ser batizado? Eu falava no bloco anterior exatamente isso. Depende da pessoa que quer batizar, porque eu não tenho como medir se ela realmente converteu. Eu não tenho como dizer fulano realmente converteu ou ciclano não converteu, porque isso é uma coisa que acontece interiormente. Mas aquilo que o senhor falou, se ele faz essa confissão pública, se as pessoas em torno dele percebem a transformação na vida dele, então eu entendo que a igreja pode batizar. Mas isso depende muito de indivíduo para indivíduo. Não é uma regra. O discipulado ele exige muito tempo, né, professor? Por exemplo, os discípulos de Jesus foram discipulados por Jesus pelo menos 3 anos. O discipulado mesmo é a vida inteira, né? A vida inteira. Um crente afia o outro, ensina o outro, né? E é ensinado ao mesmo tempo que ensina, e é assim, né? Mas a gente tem esse cuidado do discipulado para o batismo, eu entendo que é para resguardar a própria igreja, né? Uma vez que não há como averiguar se a conversão foi genuína, você confia puramente na confissão da pessoa, né? Esse tempo do discipulado dá à igreja um salvaguarda, né? De observar se a conversão é legítima, se a pessoa
teve uma mudança de rumo mesmo, uma conversão legítima que mudou o seu testemunho, né? E aí a igreja fica mais segura de batizar. Mas essa atitude não encontra muita base bíblica, né? Por isso que eu digo que, assim, havendo a confissão, né, e um testemunho, né, público de que a pessoa quer, né, que ela entende o que é o batismo e ela quer se batizar, a igreja não pode ficar demorando muito para fazer isso não, né? A gente fala isso por questões históricas, sim, mas por uma questão doutrinária. A nossa importância aqui é mais doutrinária que histórica, né, presbítero? Nós não podemos, o fator histórico, ou o fator costume, ou o fator humano, isso não pode ser levado em conta, ou não pode ser superior ao fator doutrinário. Isso não pode. Algumas práticas se demonstram boas, né, para o grupo, para a comunidade, e assim, essas práticas são boas para a igreja, boas para as pessoas que estão inseridas na comunidade. A gente não pode engessar a prática como sendo a única possível, né? Isso pode atrapalhar em algum sentido o mover do Espírito, a condução, né, que ele tem da igreja, e a gente não pode atrapalhar o agir do Espírito. Bom, eu vou levantar uma questão aqui histórica, nós levantamos a questão doutrinária, eu vou levantar uma questão histórica. Para quem não conhece, professor, né, a gente fala isso aqui nos bastidores direto, a igreja primitiva ela tinha um documento interno, um regimento interno também, que nós já falamos aqui algumas vezes, a CPAD até publicou um livro sobre isso, que é a Didaquê. É uma declaração da igreja como a igreja deveria proceder, exatamente para não ser enganada e não cair no descrédito da população que estava ali. Então, essas questões humanas, essas questões organizacionais, estudamos em 2 ou 3 lições anteriores aí, a igreja como organismo e como organização, isso é muito importante para o meio cristão. Não é? Vai consagrar um obreiro, não pode ser de qualquer maneira, o batismo também tem que apurar, tem que ouvir a declaração do candidato ao batismo, isso é muito importante para a igreja. Então, por isso a necessidade do discipulado enquanto está preparando para o batismo e depois do batismo, a preparação e o resto da vida, né? Até chegar à estatura de varão perfeito. Só quis levantar isso aqui porque alguém pode perguntar, né? Será que tem algum regimento interno, alguma coisa? Toda igreja tem organização, toda igreja, ou pelo menos deveria ter, né? Isso é fundamental para a igreja. Eu trouxe hoje, né, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E o que a nossa declaração de fé, ela fala, né? Nossa declaração de fé sobre o batismo, ela fala do cremos e professamos e ensinamos que o batismo em águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. O que Jesus diz? Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Está na nossa declaração de fé. Então, as igrejas, como uma organização, elas têm a sua declaração de fé. Muito bom. Tem o credo, né? Isso é muito bom. Bom, dentro desse capítulo 2 aqui, professor Joás, nós vamos destacar 3 pontos, já falamos muito sobre isso aqui, mas vamos só refrisar aqui. O símbolo e propósito do batismo. Primeiro, símbolo do batismo, identificação com Cristo. Ou seja, a declaração pública da nossa fé. E nós estamos nos identificando com Cristo. Segundo, testemunho público da fé. Primeiro, eu carrego as marcas de Cristo e depois eu testemunho dessas marcas de Cristo. E terceiro, não tem espaço para indecisão. Se eu estou me adequando ou adequei-me à Bíblia, à palavra de Deus, se eu dou testemunho da fé, não pode ter indecisão nessa decisão, não pode ter assim, uma falha nessa decisão, ou, opa, eu estou com dúvida nisso aqui, isso precisa ser claro. Então o batismo tem essa finalidade, esse propósito. O batismo, ele aponta para a obra de salvação de Cristo, né? Ele não faz a obra de salvação, ele aponta, né? Ele é um símbolo. Então, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou, aniquilando o pecado e os seus efeitos, né? Todo aquele que crê na obra de Cristo e passa pela ordenança, pelo rito do batismo, né, ele está confessando publicamente, está dando um testemunho público de que ele também morreu em Cristo. Aquele velho homem que teve um encontro com Cristo, aquele não está mais vivo, aquele morreu em Cristo. E do mesmo jeito que Cristo ressuscitou,
esse homem que levanta da água, né, ele é um novo homem que nasceu em Cristo, né? Então, aquele velho não vive mais, e esse que está agora vivendo uma nova vida, vive essa vida em Cristo, né? Cristo vive nele e ele vive em Cristo. Esse é o simbolismo do batismo, né? O rito sacramentalista, né, que batiza o quanto antes, né, nasceu já está apto para batizar. Esse rito a gente já falou aqui, né, da onde que veio, né, Tertuliano, 180 depois de Cristo, e assim, ele está fundamentado numa ideia equivocada, a ideia sacramentalista. A gente diz isso com muito respeito, né, porque é uma ideia que ainda é viva hoje, né, desde que Tertuliano trouxe a ideia, ela está viva. Então a gente tem que dizer com muito respeito, mas a gente precisa repensar certas coisas, né? Quem entende que esse pensamento sacramentalista está correto, precisa olhar um pouco mais de perto, com a mente aberta, né? O que as Escrituras dizem sobre o batismo, e é o que a gente está tentando fazer aqui, né? E é tão interessante como está atrelado o batismo com a forma de se batizar, porque Jesus fala de morrer. Imergir é sepultar, né? É claro que tudo isso tem uma simbologia. Se eu vou ressurgir das águas, eu vou estar nascendo de novo. Alguém diz que quem nasce uma vez, nasce para morrer. Quem morre, nasce para viver. Então é interessante a gente pensar nisso. E outra coisa que é importante o batismo, porque o batismo é a porta de entrada para a pessoa entrar na comunidade de fé. E eu coloco aqui uma situação que está acontecendo muito em relação às igrejas, em especial as igrejas pentecostais, que é chamado aquelas pessoas que elas são congregadas. O que é um congregado? É uma pessoa que admira a fé, participa dos cultos até ativamente, às vezes até contribui para a obra em que ela participa, mas ela não toma uma decisão, ela nunca se batiza. Aí alguém diz assim, eu tenho na minha igreja 50 batizados e tenho 100 congregados. Há uma grande preocupação em relação a isso. A pessoa está na igreja, mas nunca participar do rito que vai trazer ela a ser membra da igreja, né? Ela não vai fazer parte da membresia da igreja. Ela só é um congregado. Aí aquela pessoa vai ali, assiste, mas continua na velha prática. Então isso é muito importante. O batismo, ele é importante para a pessoa ser inserida na congregação, na igreja, no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo e também na questão organizacional da igreja. E algumas igrejas, como eu já disse, estão contando com essa pessoa que não toma essa decisão de se batizar. Pode contar no fator quantitativo, né? Tem que contar mesmo, mas quando você fala assim a nível igreja, de decisões, parte organizacional da igreja, aí tem a questão estatutária, que aí é membro, né? E a gente precisa saber disso aí com muita clareza. Bom, vamos lá para o capítulo 3º, a gente encerra aqui. Nosso tempo já está andando e quase mandando a gente parar. O último capítulo aí, a fórmula e o método do batismo. A fórmula trinitária do batismo, depois fórmula herética do batismo e, por fim, imersão, o método bíblico do batismo. Nós já falamos aí dentro desse ponto 3 aqui, só adiantando aí, que existem as duas fórmulas tradicionais aí, ultimamente, que é a aspersão e imersão, né? E a gente vai falar um pouquinho disso aí também. Mas, dentro desses 3 subtópicos aqui, a fórmula trinitária do batismo, ou seja, Mateus 28:19, você já citou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem a fórmula herética aí, o comentarista foi muito corajoso em falar isso aqui, porque tem as igrejas unicistas que só batizam em nome de Jesus. Agora, e eles usam o texto lá de Atos, né? Tem esse texto de Atos, que o próprio apóstolo, o próprio discípulo falou que nós batizamos em nome de Jesus. Mas ao se referir ao nome de Jesus,
ele estava dizendo que é o dito referindo ao que o ensinamento de Jesus dá nos evangelhos, né? Não é para fazer isso só no nome de Jesus. O próprio Jesus falou em Mateus 28:19, a forma correta. E por fim aí, professor Edivaldo, o batismo correto biblicamente, o que nós estamos falando aqui é a questão do batismo por imersão, mas tem alguns batismos também por aspersão, tem muita base bíblica, muita argumentação bíblica sobre isso aí, e eu acho que a gente entrar numa discussão dessa aqui eu vou falar que é inútil, mas não é viável. Mas biblicamente falando, se a gente for seguir o exemplo máximo, porque o exemplo de tudo para nós é Jesus. Se Jesus fez esse rito, participou desse batismo, então a gente entende que é o mais acertado, o mais correto, o mais bíblico. Então, se a pessoa quer viver a palavra, ela vai seguir aquilo que a Bíblia diz. Não é os anabatistas que iniciaram isso. Isso é a igreja primitiva que nasceu dessa forma. Antes da igreja primitiva, João o Batista, eu falei sobre os essênios que tinham essa prática, já lá no judaísmo. Então, isso é uma coisa que vem acompanhando a igreja. Isso não foi uma coisa que os anabatistas inventaram, como alguns querem argumentar. Não, não é isso. É a questão bíblica. A Bíblia ensina que o batismo é dessa forma. Então a gente fecha essa questão sobre a forma correta de se batizar. Agora, há exceções? Sim, é claro. Há exceções para o batismo de aspersão. É sobre isso que eu estou falando, que quando a gente entra numa discussão dessa aí, trazendo uma... A afirmação bíblica é essa, né? Não tem dúvida. Mas o campo da discussão é muito vasto, é muito aberto para ser professor, e tem algumas regras, a gente sabe disso, né? Mas o método correto, você já explicou muito bem. Agora, se tratando da forma trinitária do batismo, dúvida também nenhuma nisso aí, né, professor? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o próprio Jesus ensinou, né? O próprio jeito que Jesus ensinou a fazer, né? E depois a gente vê os discípulos reproduzindo isso, a fórmula trinitariana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, é só uma questão de forma, né? E assim, os unicistas que têm crescido muito, né, no Brasil, esse tipo de doutrina herética, né? Querem colocar tudo na pessoa de Jesus, né? Jesus ao mesmo tempo é o Pai, ao mesmo tempo é o Espírito, e ao mesmo tempo é o Filho, e assim, querem alegorizar, né, a Trindade, querem dizer que é só uma figura de linguagem que as Escrituras trazem para se referir a Pai e a Espírito, né? Quando a gente vai para os textos, a gente vê que a realidade é outra, né? Essas bases, tanto para o pedobatismo, né, quanto para o unicismo, né, essas bases não se sustentam. A gente olha para os textos, faz uma leitura cuidadosa do texto, uma leitura honesta, a gente não encontra essas bases que eles trazem, né, são textos isolados, mal interpretados, né, que são olhados de forma equivocada, sem uma exegese correta, sem uma homilética apropriada, né, e aí fazem todo um malabarismo com o texto para o texto se encaixar nas suas ideias. Então, não se sustentam os argumentos que são usados, né? O pedobatismo se sustentou por tanto tempo porque até os hereges, né, com medo de uma criança crescer e vir a perder a salvação, preferem batizar logo, já que é um sacramento, né? Até os hereges abraçaram a ideia por muito tempo, né? Os anabatistas foram revolucionários e trouxeram um resgate à Escritura, né? E sempre que isso acontece, há uma bagunça no sistema, né? O sistema não aceita muito bem ideias novas que, quando você vai ver, não são tão novas assim, né? Se Jesus falava disso, por que a gente esqueceu do que ele falava? Se Jesus ensinou a fazer assim, por que a gente está fazendo diferente do que ele ensinou, né? Então, não era uma novidade o que os anabatistas estavam trazendo.
era um resgate da Escritura, um resgate da palavra, da verdade, né? E aí soou como revolta, soou como né, algo que não era de fato, né? Isso aconteceu no ministério do próprio Senhor Jesus, né? Não é que ele estava trazendo algo novo, ele estava só revigorando o que já estava escrito. Ele só estava trazendo luz a um texto que já estava sendo, não estava sendo praticado. E lhe custou a vida, né? Eu não estou falando que ele morreu por causa disso, ele veio com o propósito de morrer por nossos pecados, mas ele veio revigorando a palavra e isso trouxe problema para ele, isso é fato. Só para fechar aqui, pastor, a gente falava sobre a questão dos textos, né? O Pai é Deus, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. O Filho é Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 8, ou Evangelho de João 1:1. O Espírito Santo é Deus, Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Então, a gente vê à luz das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as funções e a pessoa de Deus trinitário, né? De Deus em 3 pessoas. Muito bom. Estamos encerrando a nossa lição, pegando um gancho no que o Edivaldo falou, a gente encerra aqui. Tem um versículo na Bíblia, a Bíblia não traz essa palavra assim, trindade, não tem essa palavra trindade na Bíblia, não tem. Você pode procurar de Gênesis e Apocalipse, você não vai achar. Mas vê a figura das 3 pessoas ali. E para a gente encerrar, 1 João 5,7, está escrito assim: há 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os 3 são um. Então, Glória a Deus. Algumas Bíblias que foram traduzidas de fontes ruins, né? Não fontes ruins, fontes não tão boas assim, né? Não trazem esse versículo, a infelizmente. NTLH, por exemplo, é uma delas. Infelizmente. É difícil, mas é uma base para aquilo que nós cremos. Professor, obrigado. Presbítero Edivaldo, obrigado. Encerramos aqui mais uma lição. Deus te abençoe grandemente. Fazemos um convite a estar conosco em uma lição dessa, onde nós comentamos e temos um tempo maior. Aos domingos, de 8 às 10, você é o nosso convidado para a grande escola, a maior escola do mundo, que é a nossa EBD. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.